Olá, sejam bem-vindos a esse nosso espaço para perguntas e respostas. Começa agora mais um Entre a Gente. Pergunta da Sami. Oi, Helena. Eu sou divorciada. Hoje moro junto com alguém e tenho 2 filhos. Estou voltando para o Senhor. O que você me aconselha a fazer? Tenho muitas dúvidas. Bem, pelo que eu entendi, você se divorciou e se ajuntou com outra pessoa, vive com outra pessoa e tem 2 filhos. Bom, eu não sei se você tem 2 filhos deste casamento, dessa união, ou se você tem 2 filhos do casamento. Independente disso, você agora está voltando para o Senhor. O que eu entendi, então, é que durante isso tudo que aconteceu na sua vida, o divórcio, se ajuntar a uma nova pessoa, isso tudo aconteceu quando você estava andando distante dos caminhos do Senhor. Se é este o caso e agora você está voltando para os caminhos do Senhor, o que eu aconselho a você é acertar aquilo que te cabe acertar. Já que você agora mora com uma pessoa, cria seus filhos com essa pessoa, é o pai que seus filhos têm, né? Então eu acho que você deve legalizar a sua situação, você deve se casar diante dos homens, né, no documento, e diante de Deus, ajustando essa união que já existe, tornando ela legal diante da lei e também diante de Deus, oficializando esse compromisso, selando essa aliança diante de Deus, né? Gente, o casamento, para nós cristãos, ele não é só uma cerimônia bonita, ok? Ele é uma aliança firmada diante do Deus eterno. É algo tão sério que se a gente pensasse realmente no que a gente está fazendo, a gente ia lutar até as últimas consequências por esse casamento. A gente ia escolher melhor o nosso parceiro. O que acontece? As pessoas hoje dentro da igreja, eu vejo uma reincidência de gente se casando precipitadamente. Gente que se casa contra a vontade dos pais, contra o conselho dos pais. Gente que se casa sem entender que o casamento não é apenas uma união romântica, que o casamento é um compromisso, uma aliança sobre a qual a próxima geração vai ser educada. O casamento, Deus tem um propósito que ele anuncie, que ele seja uma sombra daquele grande casamento que está para se manifestar entre Cristo e a igreja. O casamento é o lugar do marido amar a mulher como Cristo ama a igreja, da mulher respeitar o marido como a igreja se submete e respeita a Cristo. É muito mais coisa do que apenas uma ilusão romântica, um projeto hollywoodiano, né? E pelo que eu entendi, o seu primeiro projeto não deu certo, houve um divórcio. Então, agora você está voltando para o Senhor. As coisas antigas se passaram, se fizeram novas, você está voltando para Deus, você está consertando, né, esse compromisso com Deus, você está se aliançando com Deus. Então, a indicação é que essa aliança, esse renovo dessa aliança que passa por você e Deus, ajuste todas as outras situações da sua vida. Então, que você se case diante dos homens e diante de Deus, diante da lei e diante de Deus, firmando diante de Deus esse compromisso, essa aliança, né, de vocês investirem nesse relacionamento e trabalharem para que dê certo até o fim. Né? Essa é a minha sugestão para você. Alinhe tudo. Pergunta da Cristina. O que fazer quando o marido não quer congregar por conta das decepções que teve com as pessoas da igreja e também não permite a esposa ir sozinha congregar? É complicado, né? É uma situação bem delicada. Bom, primeiro você tem que fazer uma avaliação. Como é que é o seu casamento? Ok, ele teve uma desilusão com a estrutura, né? Com a igreja, a estrutura chamada igreja. E aí ele não quer mais congregar. Ok, então você como esposa, nessa primeira etapa, o que você deve fazer? Orar para que a decepção do seu marido não o mate. As pessoas às vezes sucumbem a decepções e se esquecem que nós também somos decepcionantes. Mesmo quando a gente quer acertar, mesmo quando a gente faz tudo direitinho, mesmo quando a gente assim está querendo caminhar na luz, ainda assim
a gente pisa na bola, ainda assim a gente decepciona. Então a gente tem que entender que o caminhar na igreja, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas se curando, se tratando. E cada uma está num trecho da jornada. Tem gente que está no início da jornada, tem gente que já está lá no meio, tem gente que já é mais maduro na fé, e tem gente, que vai ser só frequentador de igreja. Porque Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos, que os bodes e as ovelhas estariam juntas, e quem faz a separação é apenas ele, porque só ele sonda os corações. Mas mesmo em crentes sinceros e honestos diante de Deus, também pisam na bola. Eu como crente, eu amo Jesus de todo o meu coração, eu quero fazer o que é certo. O próprio apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer de bom, não faço, o mal que eu não quero, esse que eu faço. Então, se o próprio apóstolo Paulo, um herói da fé, também se deparava com a sua humanidade, com as suas questões, quem somos nós, gente, para não perdoar o outro que pisou na bola? Mas ok, seu marido está ferido, seu marido está decepcionado, encoraje, ore por ele, tente conversar com ele amistosamente nos momentos que ele te der abertura para isso, e fala, meu bem, olha, as pessoas são decepcionantes, mas o Senhor não. Ele é digno de ser adorado. E o Senhor instrui que a gente não deixe de congregar, né? Porque é nessa convivência com o corpo é que nós somos nutridos. É como ele disse ali em João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, eu e vocês darão muito fruto. Isso fala de um galho ligado, conectado à videira. E quando a gente está realmente conectado à videira, tudo que é importante para a videira é importante para a gente. E a igreja é importante para Jesus. Eu não estou falando das paredes, das placas, eu estou falando do organismo vivo, do grupo de pessoas que se reúnem na instituição, onde os bodes também estão, onde o joio também está. Então tente trazer isso para o seu marido, tente trazer essa clareza para ele. Ah, mas ele também, Helena, não quer que eu congregue. Aí você vai armar a Terceira Guerra Mundial na sua casa por causa disso? Que santidade é essa que briga por uma coisa, né? Então, primeiro você deve dobrar os seus joelhos, pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus, para convencê-lo, né? Sempre que você puder, meu bem, eu gostaria de congregar. Você não quer ir, você se decepcionou. Mas eu não me decepcionei. Eu quero congregar, eu preciso de estar em comunhão com os irmãos. Ah, não vai, eu não quero que você vá. Eu sei que é difícil, gente, é uma situação extremamente delicada e cada caso é um caso, mas, pelo que você me disse, então faça da sua casa a igreja. Ele pode impedir você de estar na congregação, mas ele não pode te impedir de amar ao Senhor, de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de orar ao Senhor. Então faça isso na sua casa. E sempre que você estiver em adoração, em comunhão com Deus, aí dentro da sua quadra, da sua casa, coloque essa causa diante do Senhor, porque eu sei que Ele inclina os seus ouvidos às súplicas do justo. E que Ele transforme o coração do seu marido, ao menos no que tange a vendo o seu procedimento, vendo a sua adoração, vendo o seu comprometimento com Deus, que ele seja edificado e que ele te libere para que você possa ir à igreja. Mas eu não aconselho você armar uma guerra, se rebelar contra o seu marido, sair batendo a porta. Não acredito que seja essa a vontade de Deus. Eu acredito que seja a vontade de Deus que, como o Pedro instrui as esposas que estão casadas com homens que ainda não creem, né? Que eles sejam alcançados pelo seu santo procedimento. Então, que pela sua vida de reverência, de temor a Deus, de adoração a Deus, de ser uma mulher comprometida com Deus, não apenas com as palavras, mas sobretudo com as suas atitudes, que o coração dele seja convencido pela obra do Espírito através do seu santo procedimento. Então, que você seja uma bênção na sua casa, uma bênção para o seu marido, para que o coração dele seja curado, e que você ore a Deus e peça para que Ele incline o coração do seu marido, primeiro para que ele vá com você para a igreja, para que essa decepção fique para trás, misericórdia, né? A pessoa fica ferida e vai ficar ferida o resto da vida, né? Ninguém merece. Então que você ore para que o Senhor cure o seu marido e para que você consiga adorar ao Senhor aí na sua casa, ter comunhão com Ele aí na sua casa, recebendo às vezes amigas que são cristãs, para uma reunião de oração na sua casa durante a semana. Eu acho que tem vários meios da gente
obedecer ao Senhor, adorar a Deus, sem trazer um conflito dentro da nossa casa, mas antes de tudo, edificando o nosso marido através do nosso santo procedimento. Vamos lá para a próxima pergunta. No episódio anterior, você respondeu sobre a importância do casamento civil diante de Deus. O casamento religioso sem o civil tem validade para Deus? Não. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? E hoje você é considerado casado perante a lei dos homens quando isso acontece no âmbito do documento. Eu não consigo ver o mesmo Jesus que pagou o imposto para Roma, que era, diga-se de passagem, um governo abusivo, concordando com você não se casar no cartório e abençoando essa união que é feita apenas diante de Deus. Então vem a pergunta da Andréia. E quando somos casadas somente no civil, como fica isso diante de Deus? Gente, vocês não precisam de uma festa para falar que oficializou diante de Deus. Muitos casais que falam assim, porque a gente não fez a cerimônia religiosa, porque a cerimônia religiosa é muito dispendiosa, tem que ter um vestido, uma festa. Não, a gente não tem que ter nada disso. Eu acho que vocês podem chamar, se vocês são cristãos, vocês concordam que querem a bênção de Deus sobre o casamento de vocês, e vocês assim deram só 50% do passo, né? Então que vocês chamem um ministro do Evangelho, uma pessoa que é autorizada a realizar casamentos, né? E dentro do seu lar mesmo, você pode preparar uma mesa bonita, se vestir de um jeito adequado, seu marido também, ter o registro de fotos, sem ostentação, sabe, gente? Aliança diante de Deus não é sobre ostentar, sobre festas e vestidos. Tem gente que faz festas maravilhosas, vestidos e caudas, e dura 7 meses o casamento. Não é sobre isso. Aliança diante de Deus é você ir diante de Deus, fazer uma aliança, um propósito, uma promessa diante dele, de que você fará tudo o que estiver ao seu alcance para zelar por essa aliança, para cumprir essa aliança, esse compromisso feito com o outro diante dele e pedindo, invocando a bênção do Senhor sobre vocês. E adequado que tenha um ministro do Evangelho, né? Um homem que tenha exemplo na vida dele, que seja autorizado a realizar casamentos, que ele dê uma palavra para vocês, que ele estenda as mãos sobre vocês, ore por vocês e que a bênção do Senhor venha sobre a união de vocês. Isso é mais sobre você, Deus, uma aliança, você, o seu marido, Deus, uma aliança sincera, do que festa, ostentação, vestidos e flores, ok? Se você tem o sonho de fazer festa, vestido e flores, conversa com o seu marido, marca essa cerimônia e faça, mas sobretudo com o foco certo. Faça para apresentar diante de Deus essa aliança e invocar a bênção do Senhor sobre essa aliança. Pergunta da Camila. Qual Fala, a Camila. idade mais indicada para falar sobre sexualidade e toda essa questão da ideologia de gênero com as crianças? Bom, as crianças estão tendo acesso à informação sobre sexualidade muito antes do que elas realmente estão preparadas para ter. Infelizmente, algumas instituições de ensino entendem que essas questões são mais importantes, o que nós discordamos, né? Eu acho que a criança, naturalmente, ela vai buscando respostas de uma maneira muito espontânea. E os pais devem responder de acordo com o que foi perguntado. A gente tem que ter dentro de casa um ambiente favorável, propício para a criança perguntar qualquer coisa que ela quiser perguntar. Ela tem que ser encorajada a isso. E a gente tem que parar de se escandalizar, do tipo assim: Ô mamãe, o que é masturbação? sangue de Jesus tem poder! O que você está perguntando isso, menino? Você só tem 6 anos! Essa reação vai travar essa criança, ok? Então a gente tem que criar um ambiente para que os nossos filhos perguntem. É legítimo eles perguntarem, e é para nós que eles têm que perguntar. Se eles querem ter respostas honestas, não é? Corretas, eles devem perguntar para nós que somos os pais. Então vamos lá. Primeira coisa, crie o ambiente favorável para que o seu filho se sinta livre para fazer qualquer pergunta. Segunda coisa, responda exatamente o que foi perguntado. Mas antes de responder, tenha certeza do que foi perguntado. Por exemplo,
Ô mamãe, o que é sexo? Tá, filho, o que é sexo? Por que você quer saber sobre isso? Onde você ouviu essa palavra? Checa, porque tem aquela velha historinha, né? Mamãe, o que é sexo? A mãe vai e explica tudo com requintes, detalhes para uma criança de 6 anos de idade. Aí, mas no final ela faz a pergunta, mas por que você quer saber isso? Aí ela fala, não, porque aqui está no quadradinho para eu marcar sexo feminino ou masculino. Então, é uma piadinha infame, mas na verdade ela revela que muitas vezes nós respondemos o que a criança não perguntou. Seja verdadeiro, não fale mentira, ok? Não conte historinhas. Seja verdadeiro, mas antes cheque o porquê que o seu filho quer saber. Tá, filho, você quer saber sobre isso? Vamos conversar sobre isso. O que você quer saber? Por que você quer saber? Onde que você ouviu essa palavra? Checa primeiro o que ele quer saber e responda. E não precisa se delongar na resposta. Não precisa de entrar em muitos detalhes, ok? De acordo com a faixa etária da criança. Essa curiosidade está começando cada vez mais cedo. Mas ali pelos 6, 7, 8 anos de idade, as crianças já estão tendo muita informação nas escolas. Então é importante você saber que tipo de informação que ela está recebendo na escola para você oferecer para ela uma informação de qualidade associada com aquilo que nós cremos, com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Você pode dizer para o seu filho, olha, você está vivendo numa sociedade, filho, que é isso, isso, isso e isso que está acontecendo. Você está aprendendo na escola, filho, que é isso, isso, isso e isso. Agora, aqui em casa, filho, o que nós acreditamos? É isso, isso, isso e isso. Então, principalmente sobre essas ideologias, não vamos tentar tampar o sol com a peneira. Vamos ser bem transparentes, vamos nos informar sobre o assunto, ok? Vamos estar antenados com aquilo que eles já estão recebendo de informação na escola e, de acordo com essa informação que eles estão recebendo, nós vamos oferecer para eles uma outra perspectiva, ok? Sendo sempre honestos, sempre verdadeiros e mantendo esse ambiente para o diálogo bem aberto. Se tem um lugar que a gente quer que eles aprendam sobre sexualidade, é em casa, com os pais, com aquilo que a gente acredita, ensinando do jeito certo. Última pergunta da Cássia. Fala, Cássia. Helena, quero fazer uma tatuagem. Meu esposo diz que posso fazer, mas também preciso pedir autorização para o meu pai? Bom, vamos lá. Tatuagem, né, gente? Que coisa! Ih, agora a internet pegou fogo. Tem gente aqui falando, eu só quero saber se a Helena vai concordar com a tatuagem. E tem aquela galera que vai falar, você não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, ela tá falando sobre isso. Gente, nós vamos nos ater ao que ela perguntou, né? Se o meu marido deixou, é para eu perguntar para o meu pai? Não, minha linda. Agora, a autoridade constituída sobre a sua vida, de acordo com aquilo que a gente acredita, é seu marido. Quando a gente se casa, nós continuamos honrando, amando, respeitando o nosso pai, a nossa mãe, mas agora a gente não precisa mais prestar contas para pai e mãe. Por isso que a Bíblia diz, deixe o homem pai e mãe, una-se à sua mulher. Ou seja, ali começou uma nova família. Você e seu marido, hoje, mesmo que vocês não tenham filhos, vocês agora são uma nova família. Aos pais honra, aos pais respeito, mas obediência você não deve mais aos seus pais. É importante você acatar os conselhos, prestar atenção, porque pai e mãe, gente, ama muito a gente. Então, dê ouvidos aos conselhos do seu pai. Você pode dar ouvidos, ouvir o conselho do seu pai, ponderar e decidir. Mas você não deve mais obediência ao seu pai. Mas uma vez que estamos aliançados com uma pessoa, tanto marido quanto mulher, nós prestamos contas um ao outro. As mulheres prestam contas a seu marido, os maridos prestam conta à sua esposa. Se o seu marido disse que não tem problema, que você pode fazer a tatuagem, ele é a autoridade constituída sobre a sua vida. Então, você deve ouvir o seu marido. Agora, Helena, qual é a sua opinião sobre tatuagem? Acho que isso não, Flor. Sua pele é tão linda, ideias mudam, marcas, né? Às vezes a gente ama uma cor hoje, amanhã a gente não ama mais. Tirar uma tatuagem é dolorido. Em alguns ambientes, até profissionais mesmo, as tatuagens não são bem vistas. Por exemplo, você sabia que para trabalhar na Disney, você não pode ter tatuagem à mostra? Você sabia que no Japão, se você for frequentar uma piscina pública, você não pode ter tatuagem?
Interessante, né? Mas a escolha é sua e você deve acatar ao seu marido, não mais ao seu pai. Mas lembra, sempre respeitando e honrando os pais até o nosso último dia de vida, ouvindo o que eles têm a dizer, mas a decisão cabe a você e ao seu marido. Acho que eu respondi, né? Até além da conta. A gente volta no próximo, na quarta-feira que vem, entre a gente. Mas antes da gente terminar esse programa, eu preciso dizer para você. Vocês podem deixar suas perguntas para os próximos programas aqui nos comentários desse vídeo. Só, gente, que vocês precisam deixar uma pergunta bem objetiva, porque às vezes as pessoas fazem um comentário e no meio do comentário elas lançam uma pergunta. Eu fico na dúvida. É para eu incluir essa pergunta? Não é para eu incluir essa pergunta? Outra coisa, tem muitas perguntas semelhantes. Então eu vou escolher uma que talvez responda aí para 5, 6, 7 pessoas, ok? Então, se eu não ler aqui a sua pergunta, não é porque eu estou de má vontade, de forma nenhuma. É porque talvez aconteceu uma outra pergunta que já responde a sua pergunta, tá bom? A gente não dá para responder a todas, mas a gente vai tentar responder o máximo que a gente conseguir. E uma das maneiras da gente conseguir responder o máximo de pessoas possível é pegando as perguntas semelhantes e juntando numa só, tá bom? Deixa a sua pergunta muito clara de que é a sua pergunta. Minha pergunta. Deixa a sua pergunta e depois faz o seu comentário. É só para a equipe aqui saber direitinho se você está perguntando ou não, tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero que esse nosso encontro para perguntas e respostas estejam abençoando vocês de alguma forma. Lembrando a vocês que a gente não está aqui, sabe, gente, como, eu sei tudo, vamos lá compartilhar a minha grande sabedoria. Não, gente. Eu estou dividindo com vocês coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada aos pés do Senhor e também ouvindo os conselhos de pessoas mais experientes, mais velhas do que eu. Eu espero estar cooperando aí com a sua jornada, sendo uma facilitadora. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo Entre a Gente. Até lá.